Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então a mais um podcast falando hoje sobre o que são implantes cerâmicos. Mais uma vez, comentar alguns detalhes importantes dessa nova técnica de implantes que tem revolucionado, a implantodontia ao longo do mundo, não só aqui no Brasil, mas em vários locais. Muitas pessoas têm optado pelos implantes cerâmicos pelas suas grandes vantagens. E é o que nós vamos falar hoje, aqui no canal Dental Wi-Fi. Se você ainda não é nosso amigo no nosso canal, se inscreva nele, e curta também os nossos vídeos, compartilhem com seus amigos. Temos bastante informações que queremos então compartilhar com vocês. Falando então sobre os implantes cerâmicos, nós temos uma grande vantagem dentro dos implantes cerâmicos, que é a sua integração tecidual. E é algo que sempre me perguntam: professor Rodrigo, mas por que o implante ele ósseo-integra e você diz que o implante cerâmico tem uma integração tecidual? Porque, na realidade, a maior vantagem do implante cerâmico em relação à interação com os tecidos é com o tecido gengival. Por quê? Porque a ósseo-integração do implante com o tecido ósseo, a integração do implante cerâmico com o tecido ósseo, ela é muito semelhante ao implante de titânio, que já tem uma ósseo-integração consagrada. Então, em relação à interação dos dois materiais, da zircônia dos implantes cerâmicos e do titânio, dos implantes metálicos, não há diferença em relação à qualidade de ósseo-integração. A diferença e o detalhe entre estes dois materiais é principalmente a integração tecidual, aonde nos implantes cerâmicos nós temos uma melhor combinação de cor. Pelo fato do implante ser branco ou marfim, ele não transparece a cor metálica, cinza escuro, às vezes aparece até azulada, na gengiva do paciente. E ele tem, então, uma vantagem estética muito grande em relação a isso. Mas ele também favorece um attachment gengival, ou seja, uma ligação da gengiva com a zircônia muito mais estável e mais forte do que o titânio e também do que o ouro, que também é utilizado em alguns materiais restauradores sobre implante. Ele favorece a microcirculação, ao redor dessa gengiva. Então, o ambiente periimplantar, aquele ambiente ao redor do implante cerâmico, ele tem uma microcirculação melhorada e, portanto, também mais saúde gengival. Com relação aos implantes cerâmicos, e devido a essa vantagem que nós estamos falando, dessa integração tecidual, nós temos também uma característica muito importante, que é um menor acúmulo de placa. Ou seja, se você comparar implantes cerâmicos com implantes de titânio e também com dentes, você perceberá que nos implantes cerâmicos há um menor acúmulo de placa, pela propriedade da zircônia. Pelo fato da zircônia ser um material extremamente resistente, extremamente polido, que dificulta então a adesão gengival, e ele não sofre desgaste ou corrosão como sofrem os componentes de titânio, que com o passar do tempo vão tendo uma camada de óxido ao seu redor, vão sofrendo ações da própria carga de escovação, dos dentifrícios fluoretados, que vão causar um certo nível de erosão naquela superfície metálica, e isso favorece o acúmulo de placa. Nos implantes cerâmicos, isso não vai acontecer. E por ter um menor acúmulo de placa bacteriana, ou seja, mais saudável para a sua gengiva, vai também levar ao menor índice de sangramento. E o índice de placa e o índice de sangramento gengival são dois parâmetros que nós utilizamos para avaliar doença periimplantar, ou no caso dos dentes, doença periodontal. Então, se o implante, pelas suas propriedades físico-químicas, no caso o implante cerâmico, reduz o acúmulo de placa, consequentemente, ele vai reduzir o índice de sangramento gengival. E, portanto, podemos dizer que é um material mais biocompatível que vai produzir uma saúde gengival melhorada para os pacientes que são reabilitados com implantes cerâmicos, ao invés das reabilitações de implantes de titânio.
E isso nós podemos ver nessas imagens histológicas, que são imagens feitas por um artigo científico que mostram, então, a integração de um implante de titânio, que você pode ver no canto esquerdo superior da sua tela, mostrando que existe nesse material um gap, né? Existe uma interface que não se cola, que não se junta da gengiva com o componente protético. Ou seja, ali fica um sulco que é um local de risco para a progressão de uma doença periimplantar, que começa com uma inflamação gengival, uma gengivite, e pode evoluir então para uma periimplantite, que é então a contaminação da parte rosqueável do implante, e isso vai levar a uma perda óssea crônica e muitas vezes a perda do elemento que foi instalado, do implante que foi instalado. Certo? Nos implantes cerâmicos, que vocês podem ver então na figura do centro e na figura à sua direita, você percebe que não existe este sulco, que existe uma integração do tecido gengival com a superfície da zircônia. E essa é a maior característica, a grande vantagem em relação à saúde periimplantar dos implantes cerâmicos. Existem dados muito significativos que mostram que a cada 100 implantes instalados, 40 podem ter problemas periimplantares ou terão problemas periimplantares. Isso é um dado muito assustador. Por quê? Porque 40% dos casos restaurados com implantes de titânio podem ter ou desenvolver doença periimplantar. Isso significa que os implantes cerâmicos vão evitar as doenças periimplantares? Não podemos afirmar isso porque ela é uma doença multifatorial. Mas ter um implante que permite uma agregação ou um attachment gengival na sua estrutura e o menor acúmulo de placa é um caminho muito promissor em relação ao controle das inflamações ao redor dos implantes dentários. E a literatura já nos mostra isso com bastante evidência científica. Já temos artigos publicados em revistas internacionais que sustentam tudo o que nós temos falado a respeito dos implantes cerâmicos. E cada vez mais se percebe publicações de extrema relevância. E também consenso, né? Como no caso da Associação Europeia de Osteointegração, que é uma entidade já tradicional dentro do ambiente científico da implantodontia, que mostra alguns key points, né? Alguns pontos-chave que nós devemos prestar atenção em relação a os implantes cerâmicos ou em relação à periimplantite, ou em relação a algo que nós vamos conversar um pouquinho mais adiante nesse vídeo, que é a tribocorrosão. Né? Então nós podemos perceber que mesmo que não exista uma evidência científica que ainda possa comprovar que aquelas partículas de metal que são liberadas pelo processo de tribocorrosão ao redor do tecido periimplantar possam provocar a periimplantite ou uma perda óssea ao redor dos implantes, a gente não pode negar que esse fator existe. Ou seja, todo o material metálico que sofre força, né, e também fica dentro do meio úmido, ele vai sofrer corrosão e ele vai sofrer também o desgaste por atrito. E isso libera micropartículas metálicas no ambiente periimplantar. E isso já está sendo estudado, né, como algo passível de ser uma das razões das inflamações periimplantares. Um dos fatores que pode levar à doença periimplantar, não isoladamente, mas contribuir para esse avanço. Né, principalmente quando trabalhamos com implantes de qualidade duvidosa ou então com peças genéricas, que nós falamos aquelas peças que não são fabricadas pelo mesmo sistema de implante que foi instalado no paciente. Então devemos ter muito cuidado com esse tipo de situação, né? E nos implantes cerâmicos isso não vai ocorrer e a gente já vai ver por que não. Em relação também à alergia ao titânio, alguns pacientes podem desenvolver uma reação alérgica ao titânio. Não é comprovado ainda o nível ou o índice de pacientes que podem ser alérgicos ao metal, mas também é um fator que a gente pode levar em consideração para aquelas perdas de implantes sem nenhuma explicação.
para aquela perda de tecido ósseo ao redor do implante de maneira rápida, né? Às vezes sem um fator relacionado à saúde geral do paciente, né? Ou à infecção do local. Né? Então, não está descartado que problemas de alergia ao titânio podem acometer alguns pacientes ao longo da sua vida. Mas vamos falar sobre tribocorrosão. Então, o que é a tribocorrosão? Tribocorrosão é o resultado de dois fatores. Da corrosão química, que é feita pela oxidação. Isso não significa ferrugem, mas significa que todo metal em meio úmido ele vai sofrer um processo de corrosão, certo? Isso sempre vai acontecer, né? Através da oxidação da sua estrutura. Alguns metais isso fica mais evidente, em outros metais isso é um pouco mais lento, mas vai acontecer. Em relação ao desgaste, nós também temos o efeito, né, de liberação de partículas. Então o metal pode sofrer deformação pela sua corrosão ou pela sua oxidação, e ele também pode sofrer deformação pelo desgaste de duas peças em atrito constante. Isso nós vemos em várias situações na nossa vida. Aquele parafuso que foi colocado no meio úmido, numa bomba d'água, num motor de piscina, numa roda de carro, muitas vezes ele vai ficar imbricado. Por quê? Porque ele sofreu esses dois processos. Né? Isso vai ser muito difícil de remover. Isso pode levar à fratura da peça, como também acontecem as fraturas dos componentes protéticos sobre implante e também as fraturas dos próprios implantes, né? Pelo processo chamado tribocorrosão. E quando esse processo não é controlado, muitas vezes pelo sistema de implante que permite o jogo das peças com maior intensidade, como no caso dos modelos de implantes mais antigos, né? Ou então pela qualidade do material que foi instalado, você pode ter então esse processo de tribocorrosão acentuado. E esse processo de tribocorrosão é que vai então promover a liberação de micropartículas metálicas no ambiente perimplantar, de forma, em casos onde você tem micromovimento maior, né, e tem também uma dificuldade de controle da higiene pelo paciente, isso vai ficar cada vez mais acentuado. Né? Você aumenta o índice de inflamação, você torna o pH do suco gengival desfavorável, você aumenta o processo de corrosão, você tem micromovimento, você libera mais partícula. Aumenta a inflamação periimplantar, aumenta a periimplantite, vai liberar mais toxinas no ambiente, vai corroer mais ainda o metal e com o micromovimento isso vai se tornando um ciclo vicioso que vai gerar, né, a doença periimplantar, que vai gerar então ou propiciar a perda óssea e aí então a futura perda do implante e o comprometimento também da saúde geral do paciente. Por quê? Porque toda inflamação no meio bucal, ela também apresenta riscos. Os pacientes com doenças periodontais não controladas têm risco à sua saúde geral, né? E na implantodontia isso não é diferente. Então, com os implantes cerâmicos hoje, nós temos a possibilidade de tornar este processo de tribocorrosão inexistente. Né? E com isso a gente controlar um dos fatores que pode causar a doença periimplantar, né? E levar então o acometimento desse implante e a perda óssea ao redor dele. E é o que nós vemos em casos como esse, né? Onde você vê então implantes que foram removidos pela sua perda óssea, pelo acúmulo de placa na sua estrutura, né? E aí vocês estão vendo então o acúmulo de placa subgengival. Tá? Então, nesses implantes que a gente vê, né, evidenciados aqui, você vê então até o acúmulo de tártaro na sua estrutura. Né? Por quê? Porque houve o processo de tribocorrosão. O micromovimento associado ao acúmulo de placa, associado ao aumento do sulco periimplantar pelo edema provocado pela placa, causa então uma migração dessa microbiota para dentro do sulco, vai dificultar a higiene, vai provocar a perda óssea e vai haver então o acúmulo de tártaro ao redor das roscas do implante.
E esse fenômeno é chamado de periimplantite, e para isso não existe ainda um tratamento consagrado na literatura. Existem métodos de tentativa para você tentar eliminar a periimplantite, mas nós dizemos que a partir do momento que nós temos uma perda óssea na metade do implante, né, esse implante já é um implante condenado. Né? Não há mais o que fazer em relação ao tratamento do mesmo, e ele vai ter que ser removido para que se retorne à condição de saúde bucal naquele local no paciente. E o processo de oxidação, ele acomete também os dentes, né? É o que nós vemos aqui nesse caso do canto superior direito, né? Os efeitos da oxidação do metal na própria raiz do dente, tornando ela escurecida, né, num tom metálico, né, que esteticamente não é bonito, mas que biologicamente também não é saudável. Né? E é por isso que hoje nós evitamos restaurações metálicas sobre dentes, procurando trabalhar não só pelo apelo estético, mas também pela questão de saúde bucal com restaurações livres de metal. Né, por todos os efeitos que a corrosão metálica pode causar na superfície dos dentes e naquele sulco gengival ao redor dos dentes. E não é por isso, então, e é por isso que nós vamos, então, oferecer aos nossos pacientes, a partir de agora, e já fazemos isso desde 2016 aqui no Brasil, quando comecei a trabalhar com os implantes cerâmicos, também, né, se possível, instalar implantes cerâmicos ao invés de implantes de titânio. Claro que os implantes cerâmicos ainda não resolvem muitas das situações de reabilitação dos nossos pacientes, mas a implantodontia cerâmica evolui cada dia mais, trazendo resultados extremamente satisfatórios, né? Não só na estética, mas também na questão de saúde gengival, e é por isso que muitos pacientes hoje têm procurado os implantes livres de metal. Né? Por quê? Porque existem condições sistêmicas, né, que não toleram inflamação crônica no seu corpo, né, como a fibromialgia, como a esclerose múltipla e tantas outras, aonde, se você puder trabalhar com implantes que você terá uma garantia, né, de que aquele material é menos propenso a infecções bucais, não quer dizer que ela não vai acontecer, porque ela é multifatorial, mas o material em si é melhor do que o metal, né? A gente pode então ter essa condição com os implantes cerâmicos de zircônia, que são totalmente livres de metal, e também não passar por outras questões, né, que também são comentadas em relação às doenças periimplantares, né? Vocês podem ver aqui então a presença, né, de fragmentos metálicos na estrutura, né, daquele ambiente periimplantar de um implante que já tem, né, praticamente mais de 1/3 da sua estrutura exposta, né, de tecido ósseo perdido por doença periimplantar. Né? Então os efeitos da tribocorrosão, eles não vão acontecer com os implantes cerâmicos, sendo eles de uma peça, sendo eles de 2 peças. Né? Então nós temos implantes que são de corpo único, que não tem nenhum metal, e implantes de 2 peças que tem somente um parafuso metálico para unir as 2 partes do sistema de reabilitação. E no canto esquerdo do vídeo, nós vemos um implante de titânio, que é colocado lá dentro do tecido ósseo, né? Então, muito submerso, para evitar a transparência da sua cor, cinza escuro, evitando o conceito de dano estético, né? Mas tendo ali uma dificuldade do controle de placa nesse sulco periimplantar pelo paciente, né? Então a facilidade de uma proliferação de microbiota nesse local, e notem, né, que nesse caso é muito mais difícil de controlar o processo inflamatório do que nos outros locais. E você pode perceber também que não há ligação gengival da estrutura, né, do sulco periimplantar, né, como a gente vê nos implantes cerâmicos de 1 peça e de 2 peças. E alguns pacientes também têm medo ou receio, né, do que pode provocar o metal no seu corpo. E se puderem evitar a utilização de metal, melhor,
Por quê? Porque hoje nós sofremos interferência de ondas eletromagnéticas, né, dos nossos celulares, das ondas 5G, do Wi-Fi que nós temos na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, e existem estudos científicos publicados que mostram uma menor osteointegração de implantes que são, então, expostos a ondas eletromagnéticas de telefones celulares, por exemplo, né? E isso é cada vez mais evidente no nosso meio, né? Pela tecnologia que nos cerca. Então, se eu puder ter na minha boca ou colocar na boca do meu paciente um implante que não sofre ação de onda eletromagnética, que é um isolante térmico, que é um isolante elétrico, que não vai talvez esquentar pela proximidade com fontes de ondas eletromagnéticas, né? É melhor. Eu tenho essa grande facilidade em relação à zircônia. Tanto que a zircônia é utilizada em muitas áreas da indústria, onde ela é submetida ao estresse elevado, principalmente de temperatura, né, e de eletromagnetismo. E esse ambiente, então, ao redor dos implantes cerâmicos que nós podemos ver nessa foto, né, nós temos muita dificuldade de vê-lo ou de reproduzi-lo ao redor de implantes de titânio, pelas características que nós já comentamos anteriormente. Tanto naquele de uma peça, quanto no implante de 2 peças. Então você vê uma interação gengival extremamente agradável, né? Muito ligada e íntima ao implante e muito semelhante ao que a gente vê nos nossos dentes. Então, o ambiente ao redor do implante cerâmico, ele é muito mais próximo ao ambiente que é dos nossos dentes naturais, né? O comportamento histológico e o comportamento gengival ao redor da zircônia é muito melhor do que o titânio, e a gente pode ver isso, né, em grandes aumentos. Aqui vocês podem ver a zircônia e aqui vocês veem a interação dela com o tecido gengival, onde praticamente não se percebe nenhum gap, né? Há uma ligação extremamente firme e rígida, tá? E essa é a evolução da implantodontia. Então, os implantes começaram de forma muito promissora e reabilitaram muitas pessoas, né? E fizeram muito bem para muita gente os implantes de titânio, nas décadas 60, 70, 80, 90, até hoje fazem, né? Mas houve uma evolução com os componentes cerâmicos e agora com os implantes que são totalmente livres de metal. E essas características, então, são muito importantes, né? E nós vemos ela tanto na indústria aeroespacial quanto na alta performance automobilística, né? Como eu já falei antes, a zircônia ou a cerâmica é uma alternativa ao metal quando você fala de alta performance. E aí por quê? Porque nós temos nesse implante cerâmico, então, a cor branca ou marfim, que é a mesma cor ou próxima à cor natural dos dentes, ou seja, esteticamente ele é melhor nesse sentido. Alta resistência da cerâmica, é o isolante térmico e elétrico e não sofre ação de ondas eletromagnéticas. Esses implantes também são resistentes à corrosão, não são oxidantes, não sofrem corrosão química e são praticamente 100% puros, ou seja, a estrutura cerâmica ela é muito mais pura do que o implante de titânio, que contém fragmentos de outros metais, né? E isso não é um problema para a sua osteointegração, mas em relação à zircônia, a zircônia ela tem um grau de pureza muito maior do que o metal. Ela vai promover, portanto, uma integração gengival melhorada, mais próxima àquele ambiente que nós temos ao redor dos nossos dentes naturais, uma osteointegração tão boa quanto a do metal, titânio, menor acúmulo de placa, menor sangramento gengival e, portanto, uma saúde periimplantar mais tranquila, próxima daquela saúde periodontal que nós temos nos dentes. É por isso que a partir de hoje, no nosso conceito de implantodontia, nós podemos dizer que os implantes de titânio são biotolerantes, ou seja, eles integram ao tecido ósseo e o nosso organismo aceita esse material como sendo algo que lhe permite, então, voltar a ter a função mastigatória, né? E voltar a ter uma reabilitação adequada.
Contudo, a gente tem que ter um controle mais efetivo da saúde periimplantar e ficar atento aos problemas causados pela tribocorrosão ao redor daquele implante de titânio, porque ele não é totalmente biocompatível, como é então o implante de zircônia, que tem essa integração gengival melhorada, ou seja, uma proteção daquele tecido periimplantar. E isso é uma vantagem muito significativa. E é por isso que hoje, na disodontologia, no meu consultório, na minha clínica diária, o implante cerâmico é a primeira escolha para os nossos pacientes. Quando nós vamos colocar implante de titânio? Quando não é possível reabilitar aquele paciente com o sistema cerâmico. Sempre que for possível reabilitar o paciente com o sistema cerâmico, ele é, sim, a primeira opção para os nossos pacientes, para que eles tenham, então, uma reabilitação mais saudável, biocompatível e muito mais próxima dos dentes naturais, como é o caso dessa reabilitação, onde fica praticamente impossível saber qual é o dente natural e qual é o implante que está sendo reabilitado, mesmo com um tecido gengival extremamente fino, que é o que nós podemos perceber aqui. Né? Então, com os implantes cerâmicos, nós conseguimos resultados estéticos altamente agradáveis pela grande vantagem que nós já conversamos, que é o fato desse comportamento gengival ao redor do implante cerâmico ser extremamente saudável e próximo àquele que nós temos nos nossos dentes naturais. Nós temos, junto da nossa equipe, publicações internacionais e se você quiser essas publicações, deixa um comentário aqui no vídeo, teremos o maior prazer de dividi-las com vocês, porque são algo que nos deixa muito orgulhoso, né, de fazer parte também da comunidade científica que produz literatura de qualidade e publica os resultados em relação às reabilitações com implantes dentários. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Os nossos apoiadores, então, a New Dental Care, que é uma linha de produtos extremamente adequado e preocupado com a saúde periimplantar dos nossos pacientes, a agência PM, que faz todo o nosso marketing digital, e a Disodontologia, onde você pode agendar sua consulta e fazer, então, essa migração da implantodontia livre de metal de maneira bem suave, de maneira extremamente profissional e científica. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também compartilhar essas informações com quem você acha que vai se interessar no nosso conteúdo. Tá bom? Até o próximo vídeo, um grande abraço.